Hoje nós vamos refletir por alguns minutos sobre o papel do Espírito Santo no serviço que o servo de Jesus Cristo precisa realizar. Como servos do Senhor, nós temos dois objetivos principais: divulgar a boa notícia da salvação, que é através do sacrifício de Jesus, e edificar o grupo de pecadores que se rendem a Jesus como Senhor. Este grupo se constitui igreja. Mas a Bíblia é muito clara em nos ensinar que Deus em Jesus é quem realmente realiza tudo através dos seus servos, por meio do seu Espírito. Dois textos nos vêm à mente. O primeiro é João 15, verso 5, que diz assim: Jesus disse: Eu sou a videira, vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O outro texto está em Filipenses, Filipenses 2, verso 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, Jesus está em nós no Espírito Santo, que ele nos dá quando confiamos nele e o reconhecemos como Senhor de nossa vida. Veremos agora alguns aspectos do ministério do Espírito Santo em relação ao serviço cristão. Nós vamos ver hoje 4 desses aspectos. Primeiro, o Espírito Santo purifica e regenera o servo para que possa servir. Paulo, quando escreve a Tito, no capítulo 3, versos 5 e 6, diz assim: Não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo, que ele derramou amplamente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. Mesmo depois de recebermos a salvação que Jesus oferece, precisamos continuar sendo purificados cada vez mais. O pecado nos atrapalha no serviço. Quanto mais puros formos, melhor será o nosso serviço para o Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo nos purifica constante e crescentemente. Em segundo lugar, o Espírito Santo nos equipa para o serviço. O nosso serviço é de natureza espiritual e requer habilidades espirituais. Todo ser humano nasce com certas habilidades naturais. Ele recebe estas habilidades através da sua genética ou treinamento, e estas são, sem dúvida, dádiva de Deus. A estas habilidades naturais nós chamamos de talentos, mas para o serviço espiritual, o Espírito Santo nos dá capacidades espirituais a que chamamos de dons espirituais. O apóstolo Paulo nos ensina sobre estes dons, principalmente na sua primeira carta aos de Corinto, no capítulo 12. Nós vamos ver alguns versos para aprendermos o que ele ensina ali. 1 Coríntios 12, nos versos 4 a 6, nós vemos, 4 a 6, nós vemos, o seguinte está escrito: Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Então, a primeira coisa que aprendemos é que há uma variedade de dons para diferentes tipos de ministérios e diferentes formas de atuação. No verso 7, nós vemos o seguinte: a cada um, porém,
é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. ênfase em a cada um. Cada servo tem um dom. E esse dom tem a finalidade de ser usada para o bem de todos, não é para o bem daquele servo. Cada servo tem um dom e esse dom precisa ser usado para o bem de todos os servos. Agora, alguns servos têm mais de um dom. Isso aí é da alçada do Espírito Santo. E é o que Paulo vai dizer mais adiante. Mas nos versos 8 a 10 e depois no verso 28 do mesmo capítulo, Paulo começa a enumerar alguns dons que ele conhece, mas certamente não é uma lista fechada. O Espírito Santo é muito livre nos dons que ele dá, e ele dá de acordo com a necessidade do ministério do servo. E Paulo escreve assim, fazendo a sua lista. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé. Esta fé não é a fé salvadora, é fé que vai além da fé comum que nós podemos ter. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm os dons de administração e os que falam diversas línguas. Estes são alguns dos dons. Claro que existem outras. O livro de Romanos descreve alguns dons. No verso 11, então, do capítulo 12, nós vamos aprender mais uma coisa. Paulo escreve assim: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Nós aprendemos que o Espírito Santo é soberano na distribuição dos dons. Em Efésios, no capítulo 4, versos 12 a 15, Paulo explica o propósito dos dons. Ele fala assim, que os dons nos foram dados com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A finalidade dos dons espirituais, então, é promover o crescimento espiritual dos servos de Jesus, dar segurança doutrinária e preparar os servos para o seu serviço. Nenhum servo tem todos os dons, e ninguém os tem sem o Espírito Santo. O terceiro aspecto que nós podemos aprender a respeito da atuação do Espírito Santo na vida do servo de Jesus Cristo é que o Espírito Santo nos indica o serviço a ser realizado. Não cabe ao servo escolher de vontade própria a esfera em que vai servir,
Muitas vezes isso pode parecer que é o que está acontecendo, pois ele vê uma necessidade e o servo se dispõe a ajudar naquela necessidade. Porém, o servo, no seu íntimo, precisa consultar a Deus, precisa ter bem certeza que Deus quer que ele atue naquele ministério, principalmente quando o servo está escolhendo uma esfera geral em que ele vai atuar. É necessário saber que o servo saiba se ele tem alguma habilidade que cabe naquele ministério. E então o serviço que o servo vai realizar será indicado ou confirmado pelo Espírito Santo. O servo simplesmente se dispõe a servir onde o Espírito Santo indica. Vejamos alguns exemplos do próprio livro de Atos. Atos é o relato, a história daqueles primeiros anos depois que Jesus voltou ao Pai e a atuação dos apóstolos depois de terem recebido o Espírito Santo. E é interessante nós vermos o Espírito Santo agindo. Inclusive, alguns chamam o livro de Atos, que nós chamamos Atos dos Apóstolos, alguns chamam de Atos do Espírito Santo. E no capítulo 8 de Atos, é um exemplo que nós podemos dar. Capítulo 8, eu vou ler apenas os versos 5, depois eu vou pular para o 26, 29 e 30. E vocês vão lembrar que em uma outra lição eu fiz referência ao fato de que com a morte de Estevão surgiu uma grande perseguição aos discípulos de Jesus Cristo e eles foram espalhados por toda aquela área, até para outras nações, por causa desta perseguição. E é nesse contexto que nós vamos ver o Espírito Santo atuando na vida de Filipe e indicando um ministério específico que ele deve realizar. E o texto fala assim: indo Filipe para uma cidade de Samaria, por causa da perseguição, ali lhes anunciava a Cristo, e ele teve muito sucesso em Samaria com a pregação. Mas lá no verso 26 fala assim: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Notem o Espírito falando com Filipe. Em Atos 13 nós vemos um outro exemplo. O livro de Atos é cheio de exemplos, mas nós vamos pegar o exemplo de Atos 13, os versos 1 a 4. Estes discípulos que foram espalhados por toda parte, eles chegaram na cidade de Antioquia. E os versos 1 a 4 do capítulo 13 de Atos nos falam o seguinte: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Antes de nos comprometermos com qualquer serviço, devemos ter certeza absoluta de que é a vontade clara do Espírito Santo. E em quarto lugar, o Espírito Santo nos unge de poder para realizar o serviço.
sem o poder do Espírito Santo, nós ficamos apenas com a fraqueza da nossa carne. Para o serviço espiritual, precisamos de poder espiritual. Esse poder Jesus promete aos discípulos em Atos 1:8. Vocês vão lembrar aquela passagem. Quando Jesus está para voltar ao Pai, ele reúne os discípulos e fala assim: mas recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vejamos na experiência destes discípulos apóstolos como se manifestou esse poder. Em Atos 2, no verso 4, nós vemos o seguinte escrito: todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Isto se refere à oportunidade da própria descida do Espírito Santo naquele dia de Pentecostes. Eles receberam o poder de falar línguas de pessoas que estavam representadas ali, que estavam ali, e falar em línguas que eles não haviam estudado antes. Mas o importante aqui é nós vermos que eles receberam o poder para falar. Hoje em dia, nós vemos pessoas que, quando vão realizar algum ministério em um outro país, eles podem até chegar sem falar aquela língua, mas rapidamente eles assimilam palavras e expressões que os ajudam no trabalho que eles precisam fazer. Nós temos visto isso vez após vez com pessoas que têm vindo ao Brasil ministrar, fazer algum serviço para o Senhor Jesus Cristo, e eles chegam aqui sem falar a língua e quando saem já estão falando algumas coisas. Por quê? Por causa do Espírito Santo agindo na sua vida. Eles recebem o poder para falar. Em Atos 4, nós vemos mais um aspecto um pouquinho diferente. Atos 4, no verso 13, fala assim, referindo-se a Pedro e João. Eles haviam sido presos, eles estavam pregando sobre Jesus e os sacerdotes estavam ouvindo. E o texto fala assim: observando a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiravam e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. Aqui nesse texto, Pedro e João receberam coragem para falar. Eles estavam falando sobre Jesus no templo, onde os donos eram os sacerdotes, e os sacerdotes não queriam que eles falassem sobre Jesus. Eles já tinham sido avisados que não falassem nesse nome, e lá estavam eles corajosamente ensinando o povo a respeito de Jesus. O Espírito Santo deu coragem para falar. Lá no capítulo 5, no verso 16, fala assim: também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Isto foi antes da morte de Estevão e da perseguição que surgiu depois da morte de Estevão. Os discípulos estavam em Jerusalém e eles receberam poder para dar a ajuda necessária a estas pessoas. Alguns precisavam ser curados de doenças físicas, outras de doenças espirituais, de doenças mentais. E o Espírito Santo é que lhes dava o poder
de fazer o que era necessário para ajudar estas pessoas. No mesmo capítulo, por causa da sua constante pregação a respeito de Jesus Cristo, Pedro e João foram presos novamente. E Atos 5, nos versos 19 a 21, conta o seguinte: mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, tirando-os para fora, disse: ide, apresentai-vos no templo e anunciai ao povo todas as palavras desta vida. Depois que ouviram isso, eles entraram de manhã cedo no templo e começaram a ensinar. Eles receberam, mais uma vez, poder para obedecer a Deus apesar das consequências. Nesta lição, nós vimos a importância do Espírito Santo na vida do servo do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos regenera para tornar-nos servos de Jesus. Ele nos purifica para podermos servir adequadamente. Ele nos dá dons para o uso no serviço. Ele nos indica onde devemos servir e nos dá poder para o serviço que vamos realizar. Mas não é só isso. No próximo domingo, nós vamos ver mais algumas maneiras que o Espírito Santo atua em nós. Muitas vezes, nós nos ocupamos com tantas preocupações terrenas que ignoramos o Espírito Santo. Seguimos nossa vidinha pensando apenas em sobreviver. Não damos oportunidade de Ele atuar em nós e através de nós. Mas se você pertence ao Senhor Jesus, você tem o Espírito Santo. Seria o caso, então, de orar pedindo a Deus que revele a você por onde você deve começar para servi-lo. Jesus disse que Deus é glorificado quando damos muito fruto. Você está frutificando ou está se sentindo um galho seco? Deus não quer nos ver assim, secos, sem fruto. O Espírito Santo nos dá vida e produz em nós fruto espiritual. Não o ignore. Muitas vezes também nós achamos que o poder do Espírito Santo, que o Espírito Santo dá, é sempre algo espetacular. Não é. Na maioria das vezes, o poder nos surpreende. Quero dizer que não sabíamos que o poder estava em nós. E geralmente esse poder é do tamanho do desafio que enfrentamos. Penso, por exemplo, na mãe, cujo ministério é criar filhos tementes a Deus. Ela dorme algumas noites tão cansada que pensa que talvez nem amanheça viva. Mas no outro dia o seu vigor está restaurado, ela sente coragem de enfrentar o dia, ela tem sabedoria para instruir os pequenos e ela persiste no ministério. Isto é dom do Espírito Santo. Muitas vezes a cura que um servo do Senhor realiza não tem aparência de milagre, mas é o resultado de o servo do Senhor ter tido coragem de experimentar um medicamento, ou porque teve mais paciência para tratar o doente, ou mesmo por ter dado mais atenção aos sintomas do doente. O foco do Espírito Santo não é fazer espetáculo. Lembremos que Jesus disse: Ele me glorificará. Quem deve sempre receber a glória é o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que nós possamos glorificá-lo no nosso serviço.